Correção dos exercícios da página 37. Primeiro exercício. Observe as estruturas abaixo. E aí ele pede, no grupo de alcoóis, podemos afirmar que você tem que procurar a informação correta, tá? E as informações que ele está pedindo é sobre o álcool ser primário, secundário, terciário, quaternário. Então, como que você identifica se um álcool é primário, secundário? Você verifica onde está ligado e que carbono está ligado ao OH. Então, o OH estiver ligado num carbono primário, que é um carbono que só faz ligação com outro carbono, ele vai ser um álcool primário. Se o OH está ligado num carbono que faz ligação com outros dois carbonos, ele é um álcool secundário. No primeiro aqui, ó, a hidroxila está ligada nesse carbono aqui, certo? E esse carbono é secundário. O 2 é secundário também. O 3 é álcool primário, porque a hidroxila está ligada somente a esse carbono. O 4 é terciário, ó. Esse aqui é o carbono da ligação da hidroxila. Aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono e aqui tem outro carbono. Ok? A hidroxila e um carbono secundário. A hidroxila, carbono primário. A hidroxila e carbono secundário. Então, a alternativa correta. 2 são alcoóis primários, 4 são secundários e 1 é terciário. É C. Dúvidas? Dois. Ele quer que você pegue o pentano, que é um hidrocarboneto, retira hidrogênio e vai acrescentando hidroxila. E ele pergunta que composto você vai estar formando se você substituir os hidrogênios por hidroxila. Se você arrancar o hidrogênio do primeiro carbono, você vai ter um pentanol, né? Pentanol ou um pentanol. Essa classificação é uma classificação antiga, não se usa mais, tá? Se tiver no segundo carbono, ele é pentan 2-ol, aqui ele colocou 2-pentanol. E no terceiro carbono, pentan 3-ol. Por que não vai aparecer um pentan 4-ol? Porque se tiver no quarto carbono, esse quarto carbono seria o segundo carbono, porque eu tenho que começar a contar com o menor número a menor numeração da função, né? Então, eu começaria do outro lado. 3. Em condições ambientes, os alcoóis de menor peso molecular são líquidos, facilitando a sua dissolução em água. Em relação aos alcoóis, qual que vai apresentar maior solubilidade? Toda vez que falar de solubilidade, tem que estar na minha cabeça a seguinte informação. Quanto maior a cadeia, mais difícil a solubilidade, certo? Porque aqui o grupo funcional é o mesmo. Então, se eu quero com maior solubilidade, eu tenho que buscar o menor álcool. E o menor álcool aqui é o metanol. Muito bem. Então, aquela essência de menta que a gente utiliza, come quando mastiga chiclete, bala, né? Não é a hortelã em si, é um flavorizante, nós vamos dar bastante flavorizante. Então, é um composto químico que tem a essência, né, da hortelã, assim como de banana, de morango, existem várias essências, tá? Então, tem de tudo lá, menos a fruta que você está achando que você está ingerindo. Então, o que você tem que fazer aqui? Ele pede para você contar a quantidade de carbonos e que função orgânica faz parte. Então, você conta lá, vai dar 10 carbonos, 20 hidrogênios e 1 oxigênio. E a gente tem um OH ligado a uma cadeia fechada, mas uma cadeia simples.
Então, é um álcool, tá? Dúvidas na fórmula molecular? Vamos prosseguir. Diversos tipos de combustíveis têm uma formação de compostos orgânicos, entre eles o gás natural, gasolina, álcool e o gás liquefeito. Os compostos orgânicos presentes nesses combustíveis são. Então, ele quer saber assim, qual composto orgânico está nesse combustível? O gás natural é sempre o metano. A gasolina é um octano, então é um hidrocarboneto saturado. O álcool é um etanol. E o gás liquefeito de petróleo é o butano com propano. Então, a alternativa é E. Sim. Alternativa E. E o último, que fala sobre o fenol, ele perde onde está o grupo fenólico. A alternativa correta é D e não C, por quê? Na C você tem até um benzeno aqui, só que o OH não está ligado na cadeia, que nem esse daqui, ó. Tem que estar diretamente ligado no benzeno. Então é o D e não o C. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Eu corrigi os exercícios de aldeído e cetona que estão na página 24, 24 e 25. 25 eu corrigi, com certeza. Estou perguntando a 24. Página 24, eu corrigi todos os exercícios? Não, né? E 23? 23 eu corrigi? Eu lembro que o primeiro eu corrigi, acho que o quarto eu corrigi. Mas o segundo e o terceiro eu não anotei. Todinha, Gabi? Toda 23? Então tá ótimo. Então é 24. Vamos lá. Então, correção dos exercícios, página 24. Muito bem. A substância cuja molécula está representada a seguir é responsável pelo aroma natural da canela. Vocês estão percebendo que a química orgânica está bem envolvida nos alimentos. E aí ele pergunta qual é a função orgânica que tem. A função orgânica está aqui, ó. Talvez você estranhe um pouquinho é, essa maneira de estar representada show, né? Mas toda vez que ele tiver um show, ele está falando de aldeído, tá? Então, nem sempre ele vai colocar o aldeído dessa maneira aqui, ó. Estão acompanhando aqui no exercício 6? Eu posso escrever o aldeído assim. Então, eu tenho que identificar o aldeído como show, tá? Então, qual é o grupo funcional aqui? O grupo funcional aqui é aldeído. Pô, mas tem um monte de hidrocarbonetos. Não interessa. O grupo funcional é aldeído. A função orgânica do aroma de canela é um aldeído. Agora, no sabor de baunilha, que é o próximo exercício aqui, ó, é um aldeído. Ó, percebam, tanto na canela quanto na baunilha, a presença de anel aromático, certo? Só que na baunilha eu tenho o aldeído, sim? E aí eu tenho, aqui ó, é um fenol, e aqui é um éter. Pro, por que respondeu só o aldeído? Porque as outras funções não correspondem, mas esse composto tem mais de uma função orgânica. Ele é um aldeído, um fenol e um
éter, tá? Tanto que esses compostos não tem uma nomenclatura que nem a gente faz. 2-propanol, 5-metil, nada disso. Você coloca direto o nome dele comercial, tá? Perfumes. Então, olha lá. Canela, jasmim e espinheiro branco, tá? Qual é a função que está presente nas essências, nesses óleos? Aldeído. Lembrando que ainda que no espinheiro eu consigo ver um éter, mas o exercício não até traz, mas ele pergunta qual é a função que em comum nas três. Eu tenho um éter, mas as três têm um aldeído e está representado como show. Bom, exercício 8. Novamente vai falar sobre sabores e aí ele traz um monte de sabor aqui, tá? E aí ele pergunta aqui qual é a função presente nos quatro, porque vai ter mais de uma função. Se eu olhar aqui, ó, eu vou conseguir enxergar um éter, um fenol e uma acetona. Éter, fenol, cetona. O de baixo, fenol e éter. Sim? Cetona, fenol. Fenol, éter, aldeído. Só que eu preciso achar a função que eu encontro nos quatro. E a função que eu encontro nos quatro é a função do fenol. Nove. Que é a planta, o isolamento de planta. E ele pede quais as funções. Aqui é uma cetona, cetona, éter, aldeído e fenol. De novo, cetona, cetona, éter, aldeído e fenol. Alternativa E. Sim? Agora a gente vai para uma nova função orgânica, tá? Ácido carboxílico. Vamos lá? Muito bem. O que tem as funções carboxiladas, tá certo? Para ser uma função carboxilada, eu preciso ter uma hidroxila no carbono e uma dupla ligação com oxigênio. Então tem que ter um carbono ligado a uma dupla ligação com oxigênio e uma hidroxila. Certo? Essa função aqui é conhecida como ácidos carboxílicos. Essa função é uma função importante nos aminoácidos que formam as proteínas do nosso corpo. Proteínas são formadas por aminoácidos e aminoácidos levam esse nome porque eles apresentam função orgânica, ácido carboxílico e amina, que nós vamos aprender ainda, tá? Então vamos lá. Como que eu dou um nome ou caracterizo um ácido carboxílico? Sempre verificando a cadeia principal, que é o que vem depois do carbono que está ligado na hidroxila e no dupla O, tá? Por que essa função recebe o nome de ácido?
Eu tenho que lembrar que ácido é todo composto que tem facilidade em doar hidrogênio, certo? E esta molécula, eu consigo liberar esse hidrogênio aqui, ó. Esse aqui, ó. Como eu tenho uma facilidade de liberar esse hidrogênio, essa molécula tem uma característica ácida. Um composto muito conhecido de ácido carboxílico é o vinagre. Né? O vinagre tem característica ácida, por quê? Porque eu consigo liberar o hidrogênio da hidroxila dos ácidos carboxílicos do vinagre. Então, veja, eu tenho um ácido carboxílico. Quando esse ácido carboxílico está em presença de água, que isso é uma característica de ácido, na presença de água, liberar o H+. Então, ele libera esse H+, formando hidroxônio, certo? E eu vou ter agora um ânion. E com esse ânion, eu posso formar outros compostos orgânicos, certo? Então, o ácido carboxílico tem facilidade em doar o hidrogênio na presença de água e formar um ânion. Como fica o nome, a nomenclatura de ácido carboxílico? Você vai usar a palavra ácido na frente, a quantidade de carbonos e a terminação óico. Então, esse aqui é um ácido metanoico. Aqui tem 2 carbonos, então ele é um ácido etanoico. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é um ácido but2-enoico. Esse 2 aqui é porque eu estou identificando onde está a dupla ligação. Ok? Ácido but2-enoico. Não é tão complicado. Tem que lembrar só de colocar a palavrinha ácido e a terminação é oico. Tá certo? E quando esse ácido carboxílico for ramificado? A gente já sabe que a carbonila é onde inicia a contagem da cadeia principal. Então, achei aqui o grupo, ele é o primeiro carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verifica onde tem as ramificações, tá certo? Então, ele é um 4-etil, 3,5-dimetil hexanoico. Ácido 4-etil, 3,5-dietil hexanoico. O etil veio na frente por conta da ordem alfabética, tá? Etil e metil, então etil veio na frente. Eu posso usar também a numeração alfa, beta e gama, tá? De acordo com os carbonos que estão próximos do grupo funcional. Então, aqui, ó. Esse é o primeiro carbono? Ah, então tá. Então, como que ele vai ficar? Alfa, beta e gama. Então, esse ácido aqui pode chamar ácido 3-metilpentanóico ou ácido beta-metilpentanóico. Mas aí eu tenho que lembrar que eu preciso colocar essas informações aqui. O alfa, o beta e gama depois do primeiro carbono. Tá certo? Agora, a gente vai ter o nome original, tá certo? E o nome trivial. Por quê? Porque às vezes você vai encontrar nos exercícios esses nomes, a nomenclatura trivial. Então, ácido metanoico é o ácido que tem um carbono só na cadeia principal, tá certo? Então, o nome desse ácido trivial é ácido fórmico. E a gente vai lembrar que é porque veio da palavra formiga, tá certo? Ácido fórmico. Quem já comeu formiga sabe que formiga é ácida.
né? Muito bem. Ácido etanóico, que é um ácido com 2 carbonos, vem da palavra azedo, né? Em latim, então ácido acético. Então, o vinagre é conhecido como ácido acético. Então, acético vai ter 2 carbonos. 2 carbonos. Fórmico vai ter 1 carbono. Butanóico, ácido butanóico, a gente vai vir da palavra latim manteiga. Butírico. Então, se às vezes falar ácido butírico, lembra que buti são 4 carbonos, aí fica mais fácil para aprender. Pentanóico vem da planta valeriana, ácido valérico. Ó, a planta valeriana, para quem gosta de medicina natural, em vez de usar antiansiolítico, de farmácia, uso natural de valeriana. Então, eu posso chegar numa farmácia natural, pedir cápsulas de valeriana e tomar como se fosse um antidepressivo, tá? Ácido hexanóico, octanóico e pentanóico, todos eles estão associados ao cheiro da cabra, eles possuem um cheiro forte. Então, vai lembrar da palavra cap, o hexanóico, caproico, etanóico, caprílico e o decanóico, cáprico. Esses daqui são mais difíceis de a gente encontrar. Porém, em vestibular, a gente encontra o fórmico, o acético e o butírico. Em vestibular, a gente encontra essa nomenclatura. Tá bom? Muito bem. Olha aí, a presença do vinagre na nossa alimentação, tá certo? E a gente vai lembrar que os ácidos carboxílicos, eles são produzidos em organismos humanos, tá certo? Depende de cada pessoa. Aqueles cães que são treinados como farejadores, eles vão se basear nesses ácidos carboxílicos, ok? E aí, a gente vai falar sobre a diferença de desodorante e antiperspirante. A gente tem que lembrar que quando eu passo um antiperspirante, eu estou impedindo a transpiração do meu corpo, certo? Então, eu bloqueio a transpiração, por isso que o pessoal fala que é tão eficaz. Porém, se eu não lavar bem o meu corpo, eu fico com essa glândula tampada e aí eu posso ter problemas sérios, tá certo? Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte, é a limpeza, tá? A gente tem bactérias que se alimentam desse suor e aí ela traz esse cheiro ruim nas axilas. Então, a bloquear a transpiração, ok. Mas quando eu for tomar banho, eu preciso esfregar, retirar. E se eu esfregar bem, 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 eu posso usar pouco desodorante, ok? Porque o importante é que eu mantenha a área limpa. Para quê? Para eliminar a bactéria. Por isso tem gente que fala, passa limão. Limão é ácido, passa limão, né? Por isso que funciona muito, eu passo minâncora, porque tem hidróxido de alumínio, e aí passa minâncora, passa hipoglós, qualquer substância que tenha sais de alumínio, fecha a glândula do suor e diminui. Tudo bem? Os ácidos carboxílicos formam pontos de hidrogênio, então eles têm facilidade de solubilizar em água. E aí, claro, a ebulição é mais alta. Então, conforme eu aumento a cadeia carbônica, eu diminuo a solubilidade. Mas os ácidos carboxílicos, por formar ligação de hidrogênio, eles vão ter alta solubilidade em água, tá? Na página 33,
Exercício 1 da atividade é 33 e 34. Nós vamos praticar um pouco a nomenclatura desses ácidos. Então, nós vamos agora na página 33, exercício 1, atividade. E eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem os exercícios. Eu vou falar o nome dos alunos que eu não recebi o trabalho. Alan, Carlos, estão na aula, né? Alan, Carlos, Cauã, não. Kaique, não recebi. Natan. E é isso. Tem mais alunos, mas dos que estão presentes, eu não recebi atividade ainda. Do dia 6/4, folha anexa, Natan, não recebi. Já era para ter entregado. Estou sendo boazinha. Você vai no portal. Pode ser por aqui. Então, vocês vão fazer a correção dos vão fazer os exercícios aqui. Então, para olar, terminar. Prova no roteiro, você passou 2. Vou corrigir sim, Laura. Vocês já fizeram? É porque eu sempre espero a semana terminar. A semana terminou hoje. Porque é a semana toda para o aluno fazer, né? Na próxima aula, a gente vai corrigir o caderno de atividades, que aí já deu tempo. Ok? Obrigado, Laura. É só pra gente. Eu não costumo corrigir, eles falam, professora, você não colocou data. Então, próxima aula, já vou anotar aqui. E aí fica terminar esse exercício 1, tá? Tá bom, gente? Quem tá com dúvida, tô aqui para tirar a dúvida de vocês.